Olá pessoas, hoje a gente vai estar vendo a respeito da cultura nacional drag no cenário brasileiro, nacional, as drags nacionais e o quanto que a gente dá importância para elas, a gente sabe sobre elas em detrimento do quanto que a gente sabe a respeito do mainstream e dessa febre Drag Race que está rodando o mundo, né? Então, antes de a gente começar o vídeo, vamos lá, se inscreve no canal, dá um like, ativa as notificações e vamos embora. Projeto de área visual, hoje em questão, capítulo 29. Quão além de RuPaul's Drag Race vai seu conhecimento sobre a cultura drag? Tirar o mérito de RuPaul por trazer o mundo drag para o mainstream é algo que jamais poderão fazer. Mas o fato de alguém colocar ao nosso alcance algo de forma acessível não quer dizer que o ápice de uma cultura se resuma àquilo. A palavra drag data de 2 séculos atrás, quando no teatro homens precisavam se travestir para interpretar mulheres, numa época em que elas eram proibidas de trabalhar, daí a criação do termo dressed resembling as girl, vestido semelhante a uma garota. Certeza que se eu perguntar qual a sua queen favorita, certeza que você vai ter tipo uns 5 nomes de RuPaul's Drag Race vindo à sua mente quase que de imediato. Mas e a nossa história? E as nossas lutas? As drag queens pioneiras que já estavam aí décadas antes de RuPaul se tornar esse fenômeno. Quem sabe sobre elas ou está contando as suas histórias? E por que a gente está falando sobre esse universo? A edição número 41, que é essa aqui, de fevereiro de 2001, que traz o Vander na capa, que era o fotógrafo auxiliar do Bauer, que era um dos fotógrafos principais da revista, trouxe essa matéria aqui, ó. Profissionalismo sem cair do salto, o boom que a cena drag estava causando no Brasil, até mesmo fora dos guetos. Um dos nomes mais em foco na época era o da Nani People, que já trabalhava há muitos anos na noite e já havia se inserido em diversos outros segmentos como apresentadora de rádio, TV, colunista de revista e até lançando sua própria boneca. Outra drag em foco era a Léo Áquila, que investia com tudo nos seus próprios espetáculos, chegando até a vender seu próprio apartamento para fazer seus sonhos acontecerem e obtinha sucesso através de muita garra e trabalho duro. Aí a matéria falava também da Paulette Pink, que em 1996 posou só de peruca e salto alto para a revista Sexy e depois disso foi alavancada para trabalhos publicitários e desfiles de moda. Márcia Pantera, precursora da arte do bate-cabelo, firme há mais de 30 anos atuando com sua arte no mundo do entretenimento, inspirou Verônica, que agregou o bate-cabelo à personificação da Madonna, depois se tornando uma das primeiras queens fish fashionistas. Para quem não conhece o universo, fish fashionista é tipo quando uma drag queen se monta e ela fica parecida o máximo possível com uma menina, mas bem feminina, não tão carregada na maquiagem drag, fica mais parecido tipo com uma menina, e fashionista o fato de ser mais uma menina parecendo modelo. Quantas pessoas não torceram pelo de César no BBB 10, mas só vieram a descobrir que ele era a drag queen Jimmy Kier lá dentro no programa? Isso já em 2010. Mas desde a década de 90, ele já era uma queen bem sucedida nas noites e nas pistas, com mais de 4 CDs lançados e 15 mil cópias vendidas. A matéria ainda falava de Labelle Beauty, que na época dava um start numa nova leva de drag queens, juntamente com Dolly e Dolly, drag queens gêmeas, e Gina D, que se tornou empresária do ramo na Europa. Aí todo esse pioneirismo, das drag queens brasileiras, o sucesso dela acaba me levando para a minha realidade, na época que eu frequentava a balada, isso uns 10 anos atrás, quando eu ia para 1140, na Praça Seca, em Jacarepaguá, com os meus amigos, para ver... A gente, na verdade, ia para balada, mas quase toda vez que a gente ia, aos sábados, tinha show da Suzy Brasil. A gente morria de rir com ela, a gente achava ela muito engraçada. E muitas vezes a gente ia por causa do show dela. Mas eu tenho que admitir que a gente às vezes fugia do salão, porque o sucesso dela era tão grande, que era quase impossível ficar no salão de show das drag queens por volta das 2 da manhã, porque praticamente a boate tinha uns 4 andares e quando começava o show dela, todo mundo saía dos seus buracos, ia todo mundo pro mesmo lugar onde ela se apresentava, e às vezes ficava até difícil de respirar lá dentro. Mas era um sucesso estrondoso que a Suzy Brasil já fazia, e ela tá aí tipo há 10 anos já, desde aquele sucesso todo, hoje em dia até fazendo filme já, trabalhando no Multishow. Até a gente viu um filme com ela
semana passada, Carlinhos e Carlão, no Amazon Prime. A gente super indica, que é um filme muito, muito atual, que trata muito de termos relevantes a respeito de homofobia, de aceitação, e, nossa, o filme é excelente, a gente super recomenda. Outra drag queen super relevante até os dias de hoje é a Chaka, a rainha das festas, apresentadora oficial da parada do orgulho LGBTQIA+, e tem seu próprio bloco, faz um trabalho incrível no seu Instagram de chamar pessoas que estão se projetando hoje em diversos âmbitos, né? E ela faz live com essas pessoas para promover o trabalho dessas pessoas. Ela é seguida por gente abessa no Instagram. E esse trabalho de impulsionar outros seres humanos, né, em todos os aspectos, seja LGBTQIA+, ou não, para tipo, usar a plataforma para dar voz para as pessoas, sabe? E ela já fez isso até com a gente foi lá, falou a respeito da gente, do nosso relacionamento, de como é a gente inserido na cena LGBT, do canal, o G em questão. Tipo, é uma drag queen que é super ativa, sabe, nas pautas LGBT, incrível também, tipo, super atuante, super relevante para a comunidade. Para que cada uma tivesse seu espaço, alguém teve que iniciar o trabalho em tempos que trazer a sua arte à luz era motivo de bravura e ousadia. E em 1958, Eduardo Albarella trazia à vida Miss Biá, se tornando assim a drag queen brasileira pioneira nessa arte. Enfrentou a ditadura, vivendo a sua verdade, fazendo shows de drag. Ele era personificador oficial da Hebe, chegando a se tornar amigo pessoal e estilista da apresentadora, participando até de seus programas. E toda essa intrepidez, década após década, abre espaço para que outras tão importantes rompessem com o sistema e marcassem o seu nome na história, como Silvete Montilla, rainha da noite paulistana e hoje youtuber, Salete Campari, que ganhou as noites como Marilyn Monroe, Elis Regina e Carmen Miranda, grande ativista LGBT como Cacá de Poli, tão falada em capítulos anteriores pelo marco de ser uma peça fundamental para o acontecimento da primeira parada do orgulho LGBT na Avenida Paulista. Lula Batalhão, a rainha dos Gogo Boys, Isabelita dos Patins, Jorge Lafon, Elke Maravilha e tantas outras, homens, mulheres, transexuais, e a expressão da arte drag em todas as suas formas. Para que novas estrelas brilhem, a gente não precisa apagar outras ou esquecer as suas histórias. Só por causa da ascensão de cada uma dessas, do esforço em marcar seu nome na história, que novas estrelas encontram um caminho aberto para correr atrás de seu sucesso também. Para enaltecer Pablo Vittar, Gloria Groove, Lia Clark, Arethusa Love, Lorelai Fox, Penélope Jean, Bianca Della Fence, dentre dezenas de outras que estão se destacando tanto nos dias atuais, deveríamos saber dar o verdadeiro mérito a todos que vieram antes e possibilitaram que esse caminho fosse trabalhado por tantas e nos proporcionassem o prazer de ter contato com seus talentos e história. Uma coisa super importante é que eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram de todas essas que eu citei. Gente, a gente precisa entender que a gente precisa valorizar muito a cultura nacional. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que assiste o canal e que milhares de outros que não assistem, que deve seguir dezenas e dezenas de drag queens de RuPaul's Drag Race, que sabe o que elas estão fazendo, que elas estão atuando, as músicas que elas estão lançando, e as drag queens brasileiras que estão atuando, que estão passando por um momento de muita dificuldade com essa pandemia, a gente nem sabe, nem segue, e são pessoas que construíram todo esse legado para que a gente tivesse acesso a isso, que quebrassem barreiras, sabe? A Glória e a Alex Twist estão fazendo um novo programa na Netflix, Nasce uma Rainha, que é para dar inclusão e mostrar como essa cultura é muito rica no Brasil também, só que a gente não pode pensar que essas queens novas são quem estão escrevendo essa história agora do início, como se tudo tivesse iniciado a partir de RuPaul's Drag Race. Elas têm hoje em dia essa intrepidez e esse talento e essa gana de saber que elas conseguem ter sucesso através dessa arte, porque essas queens antigas, que estão atuando, muitas delas até hoje, deram nome e deram voz e deram a cara a tapa, quebraram com o sistema para que elas conseguissem hoje em dia estar no mainstream, estar aí com nome em plataformas digitais e tipo, fazendo as coisas acontecerem para o grande público, porque antes vieram queens que tiveram coragem de tipo, romper com o sistema. Algumas dessas queens já se foram, como a Miss Biá, que faleceu esse ano de Covid, e eu pesquisando a respeito de algumas outras de quais eu citei, outra que também se partiu foi a Verônica, que morreu acho que em 2006, morreu não, ela foi assassinada.
Eu preferi não pesquisar a respeito das questões que levaram isso à tona, porque aqui não é tipo, eu estou fazendo essa pesquisa investigativa para saber o que aconteceu com a vida delas. É para falar do legado que elas trouxeram e de como isso agrega valor não só para a comunidade drag queen, para a cultura drag, mas para a gente como homossexuais, porque tiveram essas bichas afeminadas que vieram à frente, que deram a cara a tapa, quebraram com o sistema e fizeram que muita gente hoje pudesse ser livre e viver a sua verdade. E infelizmente tem gente que hoje em dia se aproveita desses privilégios que foram alcançados e viram bichas boy padrão, heteronormativa, e vivem como se não precisassem render glória e aplaudir essas pessoas por ter tido essa bravura. Porque se hoje a gente pode fazer qualquer coisa, dar a mão ao nosso namorado, casar, fazer tudo, é porque teve gente dando a cara. Desde lá dos Estados Unidos, em Stonewall, quando quem estava na frente não eram gays brancos heteronormativos. Quem estava na frente eram transexuais, eram drag queens, sabe? Tomando pedrada, tomando tijolo na cabeça e podendo tipo quebrar, romper com o sistema e mostrar que a gente merece ter valor sim. Então, gente, não esquece no Instagram de cada uma delas, estou deixando aqui embaixo na descrição. Porque é muito importante conhecer mais sobre a vida delas. Por exemplo, eu já acho que os vídeos aqui do canal, eles ficam super longos. Porque eu me preocupo um pouco em dar um pouco mais de informação que eu já acho que seja superficial, porque se eu falasse tão a fundo, os vídeos ficariam super gigantes. E como o Google tá aí, e eu tô deixando já aqui o nome de todas elas aqui embaixo, das quais eu citei no vídeo, e se você começar a pesquisar no Google, uma puxa a outra, pelo nome de um você vai encontrando outras e vai sabendo das histórias, estudando, se aprofunda mais, gente. A gente tem uma facilidade nos dias de hoje de ter acesso à informação, então a gente não pode deixar essa história morrer. A gente precisa cada vez mais estar inserido na nossa própria cultura e dar valor a essas pessoas que tanto fizeram por nós. Então hoje, antes da pergunta do Rafa, um pouquinho de curiosidade. Você, com as suas vivências no Rio de Janeiro, já conhecia a cena drag brasileira. Suzy Brasil, as cantoras drags do Brasil. Eu, como vivia um pouco isolado do meio LGBT, antes de te conhecer, eu conhecia mais RuPaul's Drag Race. Então eu tinha muita referência das drags internacionais. Quando os nossos universos se juntaram, a gente conseguiu dar um pouco dessas vivências e experiências e conhecimentos um para o outro. Isso foi muito legal. Mas a pergunta do Rafa é: o que você diria ou o que você acha das gays que fazem parte da comunidade LGBT que tem preconceito para com a arte drag? Olha, vocês acreditem, isso há uns 20 anos atrás era infinitamente pior. Na própria revista a gente lê que, muita gente não respeitava drag queen de jeito nenhum, sabe? Tratava como se fosse, tipo assim, palhaças mesmo, sabe? E os homossexuais, tipo, não consideravam ela nem parte da comunidade, porque diziam que elas que davam um mau nome pra gente ser perseguido na sociedade. E isso é tão injusto, sabe? Porque esses gays que têm privilégios hoje, eles têm privilégios hoje justamente pelo que eu falei. Porque essas drag queens tiveram coragem de romper o sistema. De mostrar para as pessoas que, tipo assim, você tem sim o direito de lutar pelo seu direito de ter direito, sabe? E quando as drag queens conseguiram ir à frente, quebrando o sistema de forma tão voraz, porque elas são justamente a dissociação do que a sociedade espera que o homossexual seja. Um padrão que eles aceitem dentro da mentalidade deles, que tipo, esse tipo de gay dá pra aceitar. E a drag, ela era o total extremo. Então ela fazia com que a sociedade, sempre fez que a sociedade acabasse enxergando tudo que viesse do extremo dela para antes como aceitável, tolerável, a ponto disso ser aceito na sociedade como normal, como respeitar o direito de ir e vir de outros. E hoje em dia tem muito gay que tem muito direito e que vive como se fosse inserido numa sociedade heteronormativa onde ele não teve que ganhar direito nenhum e que ele já tivesse a liberdade para viver a liberdade dele sem que ninguém tivesse dado cara a tapa, tomado umas porradas no meio do caminho, sabe? E isso é muito triste. Isso é muito triste. E por isso que eu reforço aqui justamente essa ideia de a gente pesquisar a respeito desses ícones. Pra gente saber que, tipo assim, teve gente que fez com que a gente tivesse o direito que a gente tem hoje.
No vídeo eu não falei muito sobre Pablo Vittar, não falei muito sobre Glória Groove. Eu me importei em falar um pouco mais detalhado e sobre como era a vida de drag queens que fizeram com que Pablo Vittar, Glória Groove, Lia Clark conseguissem hoje ter essa liberdade que elas têm. Elas passam ainda muita perseguição, gente. Eu não quero aqui dizer que é tudo às mil flores, porque não é. Porque tem rádio que bloqueia, que não quer tocar música. Muitas vezes elas conseguem acesso através do streaming, porque as pessoas têm acesso gratuito de ir até a fonte e consumir aquilo. Mas muitas plataformas que dependem de um radialista, que dependem de um dono de emissora para passar, não tem ainda isso. Não tem acesso ao trabalho dessas pessoas. Então a gente precisa ter essa intrepidez para dar valor cada vez mais a essas pessoas. Eu não conhecia o Drag Race até conhecer o Rafa, por incrível que pareça. Mas eu já escutava muito Pablo Vittar, já escutava muito Lia Clark, já escutava Glória Groove. E depois que eu descobri que elas foram estimuladas a se tornar drag, muitas delas, por causa das drags internacionais. Elas conhecem hoje e valorizam imensamente as drag queens nacionais, mas muitas delas tiveram start porque o RuPaul conseguiu colocar no mainstream uma arte que era, totalmente segregada. Aqui no Brasil, a gente conseguiu colocar as drag queens num nível que nos Estados Unidos eles não conseguiram ainda. Muita drag queen americana, elas ovacionam as drag queens brasileiras por elas terem rompido o sistema, elas conseguirem atuar tanto no local mais popular, quanto nos guetos. Elas transcenderam isso. E nos Estados Unidos a cultura drag, a drag music, ela fica muito presa no gueto ainda. Você não vê uma Alaska entrando na Billboard, em Hot 100, você não vê uma Adore entrando numa Hot 100, tendo CDs vendidos nas 200 mais vendidos, nos álbuns 200 mais vendidos da Billboard. E aqui as drag queens é primeiro lugar no iTunes. Elas lá, quando veem que a Pablo Vittar consegue fazer aquilo, que a Glória Groove consegue fazer, elas dizem assim, caramba, eu queria ter aquilo. E a gente muitas vezes está aqui idolatrando elas de lá, enquanto elas idolatram daqui, e a gente não sabe dar valor à nossa própria arte. Isso é muito triste. É muito triste. A gente vê um reconhecimento internacional da cultura drag que a gente está gerando. Porque tem gente que bate cabelo por aí pelo mundo e mal sabe que quem começou com essa arte foi a Márcia Pantera aqui no Brasil. Sabe? E isso é muito triste. A gente precisa conhecer mais da nossa cultura. A gente precisa saber dar valor e honra a quem tanto fez por nós. Pergunta do Rafa 2. Eita! Pensando na cultura, na arte drag, como ela se insere em cada uma das letras da nossa comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que a drag, eu não sei como ela se encaixa dentro da legenda, porque como a legenda é mais focada em sexualidade e a drag queen é uma arte que qualquer pessoa pode fazer, ela se encaixa, como eu disse, se a drag que faz drag ela é queer, ela é uma drag queer. Se é um gay, é uma drag gay. Se é uma trans, é uma drag trans. Porque a gente precisa entender que a drag ela não se limita a um menino gay que faz drag. Tem menino, por incrível que pareça, em RuPaul's Drag Race da Inglaterra, né, UK, teve um menino que ele se dizia hétero, ele fazia drag. Só que a gente vendo pelo o programa e conhecendo, ele parecia mais gender fluid. Só que tem gente hétero que faz drag. E tem mulheres que fazem drag. E tem trans que fazem drag. E tem meninos gays que fazem drag. E através da drag ele reconhece a sua sexualidade. E muitas vezes ele transcende. E ele vê que através da drag ele conseguiu identificar a transexualidade dele. E ele vira uma mulher trans. E não tem problema nenhum com isso. Sabe? A gente precisa entender que em RuPaul's Drag Race tem alguns episódios onde algumas queens estão fazendo o programa. E quando elas começam a ficar meio que conturbadas com o seu psicológico, elas, eu tenho um segredo, e qual é o segredo? Eu sou uma menina trans, e começa a chorar. Eu acho que até dentro do meio LGBT existe um preconceito onde não deveria existir. Se a gente busca tanto respeito, a gente deveria entender que essa drag, quando ela se identifica como trans dentro de um programa queer, um programa gay, ela não deveria dizer aquilo chorando, eu tô me entendendo como eu tô fora dos padrões. Não existe padrão. Você tem que entender que, você tem que estar feliz, estar encontrando a sua verdade e estar executando a sua arte através disso, independente da sua sexualidade. É por isso que a drag ela não se encaixa na sexualidade. A drag é uma arte que você executa independente do sexo que você se identifique.
Eu tava muito empolgado para fazer esse vídeo e agora eu vou tentar correr com o resto do vídeo porque a temática de drag acabou e ainda preciso falar sobre um monte de coisa. Na sessão Olho no Olho, Trevisan abordava a temática Os que Traem, falando da famigerada infidelidade no meio homossexual. O foco não eram as formas de relação, se eram monogâmicas, poligâmicas, abertas ou fechadas, mas a falta de maturidade em lidar com os acordos pré-estabelecidos, em assumir posturas responsáveis com a forma com a qual a relação foi construída com seu cônjuge desde o começo de tudo. Qual a dificuldade das pessoas em serem sinceras umas com as outras? As pessoas costumam dizer: o que uma lésbica leva para o segundo encontro? O caminhão de mudança. E o que um gay leva para o segundo encontro? Não tem segundo encontro. Pensando por uma perspectiva positiva, muitas vezes temos que ser gratos pela inexistência do segundo encontro. Talvez seja só o livramento de não ter alguém que não merece estar ao seu lado. Então muito se fala sobre quebra de padrões heteronormativos dentro da sociedade gay, de que muito gay tenta reproduzir o padrão heteronormativo. E se fala muito sobre gays viverem relações abertas, liberdade sexual e de ficar com outras pessoas e relações diferentes. E até que ponto a gente não está criando novas regras para tentar quebrar regras? Eu acho que quebrar regras é você identificar o que te faz feliz dentro de você e do seu parceiro ou dos seus parceiros e vocês buscarem a verdade de vocês, sem se encaixar em regra nenhuma, se encaixando dentro da normatividade que vocês criaram dentro da relação de vocês. Então não existe seguir regra heteronormativa ou regra gay, quando eu acho que tanto hétero quanto gay, eles podem ter o tipo de relação que eles quiserem. Se você quiser ser monogâmico, se você quiser ser poligâmico, se você quiser ser monogâmico com um relacionamento aberto, existem tantas vertentes e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém precisa entender nada disso. O que precisa haver de honestidade e lealdade dentro da relação é você com a pessoa que você está se relacionando, identificar o tipo de relações que vocês querem ter e vocês serem honestos dentro dessa estrutura que vocês criaram. Porque até mesmo em relacionamentos abertos existe desonestidade e falta de lealdade. Porque se você cria um relacionamento aberto em que você está se relacionando com uma pessoa e que vocês falam que a gente pode transar junto com outras pessoas ou transar separado com outras pessoas, mas a gente precisa contar para um para o outro com quem a gente está se relacionando. E dentro dessa norma você começa a fazer isso, mas sem contar, você está sendo desleal dentro de um relacionamento aberto. Então, não existe deslealdade só dentro de relacionamentos monogâmicos com ordens de tipo, a gente só está aqui para nos relacionarmos tipo um com o outro. Se você monta outras regras que sejam mais abertas e abrangedoras dentro da relação de vocês, e mesmo dentro de todo esse arco de liberdade, você ainda tem um ponto que você não poderia ir, você vai além, você está sendo desonesto numa relação aberta, de uma relação diferente, de uma relação que é construída como se fosse de direitos de homossexuais quebrando padrões heteronormativos. Em Corpo, diga não ao sexo sem proteção, todos os contras de se colocar a vida em risco com essa prática, e há uma lista enorme de doenças, além da AIDS, que podem ser contraídas quando não se pratica sexo seguro. A seção Comédia da Vida Privada trazia uma dica de livro gringo bem questionável. Como Agarrar um Marido, versão gay. Uma publicação escrita por um gay, Patrick Price, carregada de estereotipos preconceituosos como: evite gogoboys, strippers, quem não tem emprego estável, casa própria, bissexuais, entre outras atrocidades. Ou seja, a última coisa que você poderia ser era você mesmo, né? O nível de julgamento e superficialidade escorados em comédia para validar se o pretendente é digno de se tornar o escolhido, de riso mesmo só arranca o de vergonha alheia de quem chega a levar em consideração tantos pré-requisitos fúteis para qualificar seres humanos. O ponto positivo é que a própria G refutava na matéria as dicas atrozes do autor. Aí chegando nos ensaios, o replay dessa edição foi o Alexander Lenzi, campeão de jet ski, que já havia sido capa da revista, e o Desejo, o modelo de 19 anos, Eduardo Kruger, que com o passar dos anos se tornou competidor de halterofilismo. O ensaio de capa ficou com Vander Rodrigues, que na época trabalhava como parceiro de um dos maiores fotógrafos da história da G Magazine, o Bauer.
De tanto ajudar o Bauer nos ensaios, acabou chamando a atenção dos olheiros da revista, que vendo o potencial dele, acabaram o convencendo a posar para a publicação. O Vander continua trabalhando na área, se orgulha de ter posado para a revista, ele posta até fotos no Instagram e dá uns close certo por lá. É sempre bom saber que admiramos muitos caras legais também para compensar a quantidade de embuste que posou para a revista. E assim a gente termina mais esse capítulo. Aí, dessa vez eu queria que vocês, dos que assistem o canal e que conhecem sobre a cultura drag, fala aqui embaixo quais são as drag queens que vocês mais gostam, as que vocês mais conhecem, as que vocês ouvem. Independente de ser de RuPaul's Drag Race ou ser daqui das brasileiras mesmo, se vocês conheciam muitas dessas que eu falei, das antigas, são das antigas, mas estão atuando até hoje, tá, gente? Não pense que tipo, elas são das antigas, tem mais nada, pode ir lá, o Instagram delas está super ativo, elas postando, elas montadas, dando um banho, e muita drag queen americana, vou ser bem sincero com você. Aí esse vídeo eu aproveitei até para botar mais as drag queens aqui atrás. Infelizmente, a Funko é uma empresa americana, eles não fazem muitos ícones de outros lugares do mundo. A única que realmente conseguiu transcender tudo foi a gata aqui, Pablo Vittar, que conseguiu se transformar em pop, porque o resto é tudo drag queen americana mesmo de RuPaul's Drag Race. Trix Mattel, Katya, Jinx, gente, não fugiu da minha cabeça. Shangela, RuPaul, Alaska, Adore e Sharon Needles. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu espero que vocês possam visitar o Instagram de todo mundo, ver lá como elas são incríveis, seguir um monte delas também, sabe? Pra gente poder estar valorizando a arte drag no cenário brasileiro. E também se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, ativando as notificações, dá um pulo lá no meu Instagram, comenta, compartilha. E, gente, a gente se vê semana que vem. Até já já.